vídeo de hoje é muito importante. Nele eu vou explicar o plano do Lula, que é basicamente quebrar o Brasil. Nem eu, nem eles. Parafraseando uma primata chamada Dilma, bom, nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. No vídeo de hoje eu vou explicar como que o Lula quer quebrar o Brasil, por quais motivos e como que você pode se proteger. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Por diversas vezes na história da humanidade, isso já foi praticado. O que o Lula quer não é nada novo. Isso já aconteceu na Alemanha, pós-Segunda Guerra, isso já aconteceu na Venezuela. Bom, se eu não posso ficar com o poder, eu vou deixar zero poder para o meu inimigo. 100% de nada é nada. Quando os russos invadiram a Alemanha, a tática deles era queimar tudo, explodir tudo, sufocar o regime do bigodinho para que não houvesse valor naquele país. Ao perceber que estava perdendo a guerra, a ordem do bigode foi: vamos destruir tudo, porque eu não vou deixar toda a minha infraestrutura, todo o meu recurso para o meu inimigo. O Maduro também fez isso na Venezuela. Bom, socialismo ele causa destruição em massa, isso é fato. A começar por Marx, que critica o regime capitalista, mas vivia abaixo de um capitalista, sendo financiado pelo mesmo. E esse financiador, ele era contra as fábricas porque estava perdendo trabalhadores no campo. Engels. Não somente Bismarck, também outro defensor de ideias malucas, ele tinha muito interesse. Ele era rico, ele era um capitalista e ele estava perdendo mão de obra para a nova revolução industrial. Por isso eles defendem esse regime. E essa tática ela foi utilizada na Venezuela. Eu vou deixar um poder zero, uma economia fracassada para o meu opositor. Por quê? Simplesmente por psicopatia. Mas também por estratégia. Ao deixar as pessoas pobres, é mais fácil você permanecer no poder. Porque essas pessoas em necessidade virarão refém de tudo isso. Caso você perca o poder, a população pobre, em dado momento, vai aclamar por mais socialismo. Como aconteceu, por exemplo, pós o Foi Golpe. Tiramos a Dilma, mas ela deixou a maior crise dos últimos 100 anos no Brasil. Uma bolha imobiliária gigantesca, crise no crédito, falta de capital, e com isso a população sofreu. Ao sofrer, bom, aclamou pelo PT de novo. Lula sai da cadeia, condenado em 3 instâncias, e volta à presidência da República. O povo estava refém. Então essa é a tática do Lula. Brigar com os Estados Unidos, aumentar a pobreza e via pobreza comprar mais votos e tentar ganhar a eleição em 2026. Mas ainda se perder, ele vai deixar um governo arrasado para o próximo. Ao deixar um governo arrasado, por psicopatia, mas 2 também por estratégia, porque é mais fácil em 2030 aclamarmos por ideias malucas. A Polônia de 1990 recém abandonou o comunismo em 89, ela tinha uma renda per capita totalmente inferior à renda do brasileiro hoje. E adivinha? 35 anos depois, a Polônia tem quase 3 vezes, mais de 2 vezes e meia a renda per capita do Brasil. Ao abandonar o comunismo, eles foram para ideias contrárias. Enquanto nós ficamos estagnados. Passou boom de commodity, no qual ganhamos bastante dinheiro durante o Lula 1, por isso que ficamos ricos, com estabilidade fiscal pós-plano real, com estabilidade principalmente monetária. Antes trocávamos de moeda toda hora, plano real ele trouxe um ajuste, uma segurança para isso. Bom, o Lula surfou todo o ajuste feito pelo plano real e não somente, todo o ajuste pelo acréscimo de riqueza mundial, conhecido como boom da commodity. Tudo que vendemos, trigo, milho, soja, etc., mais barato. Mais caro, desculpa. Tudo que compramos, tecnologia deflacionária, computador, celular, carro importado,
mais barato. Então, opa, se o que eu vendo agora é mais caro, vale mais, e o que eu compro agora é mais barato, amplia-se o poder de riqueza. Foi o Lula? Não. Créditos ao Plano Real e ao crescimento da economia mundial. Mas aí o Lula virou um herói, porque falsamente tirou o brasileiro da pobreza. Não foi, é simplesmente economia internacional. E de lá para cá, desde 2002, 80% do tempo fomos dominados por um governo corrupto, de esquerda, destruidor, e é por isso que hoje é mais difícil um jovem comprar um imóvel, porque a educação gastamos muito, muito mesmo, e ela é ineficiente, porque na faculdade estudamos profissões que deixarão de existir no futuro, e é ineficiente, e também muito caro, e em contrapartida, somos escravos. A alíquota só subiu, a dívida brasileira só subiu, o real perdeu mais de 90% de valor desde o Plano Real. Então o jovem ele não consegue comprar um imóvel. Por quê? Porque a moeda, o dinheiro dele ao longo do tempo, desde o Plano Real, perdeu 90% do valor. Porque a inflação é alta, porque a dívida é cara, o INSS é um esquema de pirâmide, estamos endividando bebês que nem nasceu e principalmente a carga tributária ela subiu demais. Então, com uma baixa produtividade via uma educação ruim, com uma alta carga tributária, com inflação e desvalorização da moeda, é quase impossível que um jovem tenha um carro, que o jovem tenha um imóvel. E isso é graças a 80% do século na mão do PT. E agora, com essa popularidade em baixa, mais que o dobro de moradores na rua, com muita gente passando fome, dificuldade, com o IBGE não representando a realidade econômica, é recorde de RJ, recorde de empresas saindo do Brasil, a Lupo montou fábrica no Paraguai, assim como a Budmeier, que já estava num estado bom que é Santa Catarina, mas ainda assim preferiu sair, o Grupo Guararapes, que é dono da Riachuelo, produz já a parte feminina no Paraguai, a Taurus vai migrar, fábrica de arma no Rio Grande do Sul, vai migrar para os Estados Unidos, a Embraer, com medo das sanções, vai investir 500 milhões em uma nova fábrica nos Estados Unidos. Com tudo isso, com recorde de RJ no setor imobiliário, com recorde de RJ no setor do agro, o IBGE fala que o desemprego está na mínima histórica no segundo semestre. Sim, o IBGE é esse que gosta do governo chinês, que defende ditadura, que defende controle dos dados econômicos. E é por isso que muita gente não se dá conta que estamos ficando mais pobres. A cartada final foi que muita gente também percebe. Provavelmente o Lula vai perder a eleição. O mercado financeiro dá isso como 100%. Não, não é. Quanto mais a pobreza reina, maior é o poder do Lula na compra de voto. E com isso, agora ele briga com Donald Trump. Porque é 2 em 1. Ele aumenta a pobreza para comprar mais votos e permanecer no poder, 3 em 1. Se ele perder, ele deixa a terra arrasada para o próximo, então é mais fácil ele retornar, ou simplesmente ele ferrou com o amiguinho. Mas o terceiro ponto, e principal, é nacionalismo, soberania, com sua popularidade em baixa, toda essa guerra que prejudica o agro, que prejudica os bancos, que prejudica a nossa bolsa, que prejudica o investimento externo direto, diga-se de passagem, os Estados Unidos é de longe quem mais investe construindo fábricas no Brasil. Com tudo isso, ele ganha uma narrativa para aumentar sua popularidade. Tem um vídeo do Castanhari, muito antigo, falando que as sanções dos Estados Unidos foram quem quebrou a Venezuela. O país tem a maior reserva de petróleo do mundo. O que acontece é que, num governo socialista, eles depreciaram toda a infraestrutura, isso virou pó, e não foi as sanções norte-americanas. Os Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais da Venezuela. Então tem um vídeo de bolinhas do Rafael Lima do Ideias Radicais, que ele rebate todo o argumento do Castanhari e mostra e prova por A mais B que não foi os Estados Unidos que quebrou a Venezuela. Só que, ao implantar essa narrativa, o Maduro continuou no poder. É isso que o Lula quer. Terra arrasada. Deixar nada para o próximo. E talvez ele se reeleja pela miséria, porque isso aumenta o poder da compra de voto. Isso aumenta a popularidade também porque ele criou uma narrativa nacionalista, a mesma narrativa que funcionou na Venezuela.
Essa é a tática do PT. Ah, mas vai trocar governo? Sim. Só que em 2027 as contas brasileiras ficarão feias de ver. Precisamos de ajuste macro, isso vai doer. E se não tivermos consciência, o PT retorna no poder e aí todo o ciclo retorna. E vivemos eternamente nesse loop. Então, o melhor cenário é essa tática do Lula não funcionar. Mas ainda fracassando, ela quebra o Brasil e sofreremos ajustes massivos no futuro. Para não piorar a situação do Lula, ele discursa contra o Trump, mas o dólar não sobe. Tivemos ontem fuga recorde de capital do Brasil. Recorde. Com exceção da pandemia. E o dólar, basicamente o dólar não sobe. Estamos queimando as reservas internacionais do Banco Central para controlar o câmbio. A hora que essas reservas estiverem no low, o mercado financeiro vai arrebentar com o preço do real. Mas talvez até lá o Lula já tenha se reeleito. Ou então ele usa isso como um argumento. Olha, ataque especulativo no mercado financeiro, os bancões, tal. E isso tá te deixando pobre porque aumentou a inflação. Para tentar aumentar a popularidade. Essa é a tática do Lula. Bom, agora eu vou explicar como que você pode se defender de tudo isso. Ah, Luan, beleza, eu entendi que a cada pobre o governo ganha um cliente. Perfeito. Esse é o plano do Lula. Miséria, caos, destruição. Por psicopatia, para não deixar o poder para o próximo e também para ganhar mais clientes. Como que você se protege? A primeira delas é comprando dólar. Ah, mas você acabou de falar que o Brasil está vendendo as reservas. Sim, se essas reservas chegarem perto do low, o dólar tende a apreciar muito porque a segurança do Brasil cai. Outra coisa, o dólar ele tem uma velocidade de perda de poder de compra inferior à velocidade que o real perde o valor de compra. Como dito, desde o plano real, o real perdeu 90% do seu poder de compra. Então, ao comprar dólar, você protege seu patrimônio. Se as reservas chegarem no low, o risco Brasil sobe, o dólar sobe também e protege seu patrimônio. Ah, e se as reservas não chegarem e o Banco Central continuar vendendo, depois conseguir recomprar mais barato e não causar nenhum ataque especulativo e o dólar continuar caindo? É uma nova oportunidade para você que poupa um recurso todo mês, recomprar esse dólar mais barato. Tem um preço médio, porque você está comprando todo mês ao longo das quedas do dólar, mais barato. Cedo ou tarde, entra o cenário que eu falei para vocês. A velocidade de perda de poder de compra do dólar é inferior à velocidade de perda de poder de compra do real. Simples, aqui imprimimos mais dinheiro do que os Estados Unidos. Não é uma moeda segura, o dólar é uma moeda global. Então, cedo ou tarde, a conta ela fecha. Quanto menor for seu preço médio, porque você foi comprando nas quedas, mais cedo ou mais tarde, o dólar provará que tem uma velocidade de perda inferior ao real. E dessa forma você está protegendo e ainda conseguindo comprar todos os meses mais barato. Outra forma é o Bitcoin. É uma moeda global que não está na jurisdição do Brasil. Assim como uma conta internacional que você compra dólar. Uma canetada do Alexandre de Moraes, uma estatização por parte do Estado, não te afeta. Ou pelo menos tem que ir para a justiça internacional para que isso se resolva. É muito mais difícil, você cria uma segurança, além de patrimonial, uma segurança também jurídica. Tanto em Bitcoin quanto no dólar. Outra forma de se proteger, aprender outro idioma, espanhol, inglês, uma língua global. Ver países que você pode migrar facilmente. Não tenho patrocínio, mas uma empresa que eu conheço, do Rafael, que eu já citei no vídeo, Rafael Lima do Ideias Radicais, é a SET. Gostaria de ter um patrocínio. Se alguém da SET um dia ver esse vídeo ou alguém tiver contato direto com eles, estou aberto para negociação, mas eu estou aqui indicando porque é o parceiro que eu sei que eu posso assinar embaixo. Mapear quais são as saídas possíveis para a hora que o caos acontecer. Se não acontecer, bom, você já está preparado. Quem se preparou e saiu da Venezuela não passou fome. Quem esperou a fome chegar não tinha mais recurso financeiro, não tinha mais tempo e velocidade para conseguir fazer essa migração. Uma outra cidadania. Muitas vezes você tem, pelos seus ancestrais, direitos à nova cidadania. A SET vai saber explicar melhor que eu.
mas até caiu a questão da cidadania italiana, porém você consegue por outros meios, sem ser pelo consulado, acho que jurídico, obter, por exemplo, uma cidadania italiana se você tiver ancestralidade. Fora outras, espanholas, aí tem que olhar cada caso, eu não sou especialista disso, mas é uma forma de se proteger. Aprender outro idioma, guardar patrimônio em dólar, em Bitcoin, proteger seu capital, proteger a sua família, a sua liberdade, tendo uma outra cidadania, ou mapeando, caso aconteça o caos, antes da fome você vai embora. Além de tudo isso, se eu falei para guardar o patrimônio em dólar, poxa, melhor que guardar em dólar é ganhar em dólar. Então você protege dessa forma a sua vida. E agindo para mudar. Como que você pode agir para mudar? Bom, 98% do meu canal não é inscrito. Então inscreva-se para ter acesso a esse conteúdo e não ficar dormindo no ponto se um dia isso aqui quebrar. Eu vou te avisar antes. Mais que isso, compartilhe. Para que o caos não aconteça, a luz é a informação, é o conhecimento. Então, poxa, esteja bem informado, compartilhe meu vídeo ou não meu vídeo, mas as minhas ideias, conversa com o amiguinho. Quanto mais pessoas entenderem que estamos pobres, do plano real para cá, não evoluímos nada enquanto o mundo cresceu, é culpa do governo Lula. Temos que ter essa consciência para pegar um país arrasado na próxima eleição. Se o Lula ainda não conseguir comprar votos o suficiente e ser reeleito, aí é o caos, mas ainda que ele perca a eleição, nós, parafraseando novamente a Dilma, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Todos vamos perder. Vamos pegar um país quebrado. Precisamos de ideias, precisamos de informação, precisamos de conhecimento para aguentar os ajustes e não repetir o mesmo erro. Não repetir reformas que o Paulo Guedes fez para depois entregar para o PT. Não repetir reformas que o Temer fez para depois entregar para o PT novamente. É aquele velho ciclo. A gente sofre na reforma, depois sofre mais com a pobreza do socialismo. E aí entendemos que o socialismo dá errado, trocamos de novo de regime para reforma, mas a reforma dói, nos deixa mais pobre no curto prazo, só que é a solução de maior longevidade, é a única solução que tem longevidade no longo prazo, mas aí a gente devolve para o PT. Para sair desse ciclo, aguentar as reformas e viver período de glória, precisamos de conhecimento. Eu preciso que você, não somente se inscreva no meu canal, se puder deixa o like, mas que compartilhe essa ideia. Eu, Luan, sou muito pouco. Agora nós, talvez sejamos alguma coisa. Precisamos debater ideias. E para isso, para espalhar conhecimento, eu vou deixar aqui no card um vídeo que trata 10 fatos, 10 semelhanças, 10 relações do Lula com o Maduro. E eu vou deixar minha série da Argentina, onde explico o que quebrou a Argentina, quem é o Milei, como que o Milei está mudando a economia da Argentina, que são as mesmas soluções que devemos aplicar no Brasil. E o último vídeo dessa série é como investir na Argentina. Então, expliquei a forma de se proteger comprando dólar. Bom, você pode investir em dólar na Argentina. Não sou eu falando. Um dos gestores mais renomados do mercado, Márcio Appel, chegou a gerir 1/3 do Banco Safra. Ele afirmou que a Argentina será a nova Singapura. Eu brinco desde 2023. Márcio Appel falou em março desse ano. Desde 2023, quando o Milei foi eleito, eu brinco que eles serão a Suíça latino-americana. E o gestor da RPS, outra gestora de recurso renomada, brincou que vai se aposentar investindo na Argentina, que é o último acerto da vida dele e depois ele vai curtir a vida. Porque lá, segundo o gestor da RPS, Paulo de Sora, bom, tem o potencial de você multiplicar seu capital por 5 vezes, por 10 vezes. É investir 10 mil dólares hoje e sacar 50 mil dólares amanhã. É investir 10 mil dólares hoje e sacar 100 mil dólares amanhã. Só que hoje, 10 mil dólares custa 55 mil. Amanhã, os 10 mil dólares que se transformou em 100, o dólar pode estar a 10, a 15. E aí eu tô falando de 55 mil que se transformou em 1 milhão, que se transformaram em 1,5 milhão. É isso, precisamos debater a ideia. Deixa aí no comentário o que você acha
de tudo isso que eu comentei, se eu tô maluco, ou se o plano do Lula é realmente quebrar o Brasil. Proteja-se. Vídeo no card para mais conhecimento. Muito obrigado se você chegou até aqui.